Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos assentando, se organizando aí para a gente poder desfrutar desse tempo, mais um estudo que nós teremos esta noite e que você possa estar desfrutando desse tempo também, com alegria, que Deus possa falar de maneira graciosa aos nossos corações. Hoje estamos fazendo uso, dessa outra plataforma. Estamos hoje transmitindo aqui pelo nosso canal no YouTube e, inclusive, alguns irmãos até preferiram, alguns que estão com dificuldade de participar no Google Meet. Então, hoje estaremos caminhando desta forma. Você já pode aí clicar também, no chat e colocar aí as suas boas palavras. Vamos estar interagindo aí também nesse espaço. E, como eu tenho pedido sempre aos irmãos, que os irmãos possam estar fazendo as suas anotações, e depois compartilhando também conosco. É interessante a sua participação aqui nesse momento, no chat, porque a gente não sabe, às vezes, quem está presente aqui no YouTube. Então, você pode estar participando aí, mandando uma mensagem. E se você também não for da nossa igreja, seja muito bem-vindo também. Que você possa desfrutar desse tempo aqui também, junto conosco, tá bom? Então vamos, irmãos, ler a palavra de Deus, num texto que vocês já devem ter decorado ele em suas mentes. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas, e pedindo ao Senhor que, de maneira graciosa, fale aos nossos corações. Que, de maneira graciosa, o Senhor aplique as verdades que vamos desfrutar aqui neste tempo. Ó Deus, em nossos corações. Que haja frutos, ó Deus. Que o Senhor seja, ó Deus, o detentor de toda honra e de toda glória. Que nesse momento o nosso anseio, ó Deus, também seja esse. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje, desde o final de semana que passou, houve um problema na rede elétrica aqui na minha rua e terminou prejudicando a fonte do meu computador. A fonte está no conserto, não foi liberada ainda, então hoje eu estou fazendo uso aqui do computador da igreja, e consequentemente o material que eu uso para os estudos, enfim, estão todos no meu computador, eu não tive acesso. Então, nós tentamos aqui fazer dentro dos programas aqui possíveis, também alguns slides, e passar o nosso estudo, dentro daquilo que nós temos proposto. Como eu falei para vocês, esse estudo tem parte dele no site Voltamos ao Evangelho, Voltemos ao Evangelho, perdão. A partir de agora, já desde a semana passada, de fato,
você já não encontra mais esse material lá traduzido. Não é? Mas hoje a facilidade para você encontrar esse material é muito grande e não é que você possa tá adquirindo também, estudando um pouco mais posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Então, vocês já podem aí estar acompanhando, não é? Este é o livro, irmãos, que vocês já estão cansados, né? Cansados no bom sentido, cansados de ouvir falar sobre quem escreveu, com qual propósito, não é? Mas estamos aí caminhando já com a graça de Deus dentro desse tempo bom de estudo, é o nosso 10º estudo que nós chegamos hoje, sobre esse livro aí do pastor Thomas Watson, escrito aí em 1663, exatamente em cima desse tema que nós vamos tratar hoje, de Romanos 8, 28. Um minuto que aqui está apresentando umas coisas diferentes, mas vamos lá. Então, olha só, você pode dar uma olhada aí, e você vai ver que a gente está caminhando bem nesse livro. Nós já passamos, com a graça de Deus, por 6 capítulos. 6 capítulos aí. Um minuto, irmãos, por favor. Ok. Então já vimos aí as melhores coisas, já vimos sobre as piores coisas, respondemos a pergunta por que todas as coisas cooperam, não é, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós já falamos acerca do amor a Deus, falamos acerca dos testes, não é, de amor a Deus. Semana passada vimos então uma exortação a amar a Deus. E hoje nós estaremos tratando especificamente acerca do chamado eficaz. Talvez você esteja se perguntando o porquê, não é, que nós vamos tratar deste assunto, não é? A grande questão, irmãos, é que quando nós caminhamos, e você pode observar aí que ainda resta 2 estudos, não é? E assim nós concluiremos esse livro, mas hoje a aula vai ser sobre o chamado, não é, eficaz. E por quê? É muito claro. Você pode observar no texto lá de Romanos 8, 28, não é, que após o texto falar daqueles que amam a Deus, eles vão falar acerca daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vimos que existem inúmeros privilégios, não é? Privilégios abençoadores, não é? Poderíamos falar assim, sobre a nossa vida, saber que todas as coisas, as melhores ou as piores, cooperam para o nosso bem. Para o bem de quem? Daqueles que são chamados, e perdoe aí o Deus minúsculo. Então, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Então, olha só, irmãos, talvez você esteja pensando, pastor, então primeiro a gente ama a Deus, para depois então sermos chamados por Deus? Seria essa a ideia? Embora essa palavra chamado seja colocado em ordem após o amor a Deus, na realidade ela a precede. A verdade é que dentro da Escritura Sagrada, de maneira muito clara, nós podemos ver que existe uma certa
Ordus salutis, uma certa ordem da salvação, que às vezes a gente não consegue colocar ela numa ordem cronológica exata, mas numa ordem lógica é muito, muito perceptível nas Escrituras. Então, nós vamos observar que, primeiro, nós somos amados por Deus, nós somos chamados, nós vamos ser regenerados, justificados, e só assim nós podemos, então, amá-lo. Então, o amor é primeiro nomeado nesse texto, mas não é o primeiro. Devemos primeiro ser chamados por Deus antes que possamos amar a Deus. É isso que vocês têm aprendido e têm visto aí, ao longo dos nossos estudos. Quando nós vamos para o texto de Romanos, lá o nosso texto, se nós formos para alguns versos mais à frente, nós vamos ver lá de maneira muito clara. Por exemplo, em Romanos 8:30, que diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, dentro dessa cadeia da salvação, que o autor chama a cadeia de ouro da salvação, o chamado é como se fosse ali o elo, a ligação entre a predestinação, a eleição que aconteceu na eternidade, e também a glorificação, que também se dá na eternidade. Então, se nós fomos, de fato, chamados por Deus, é porque nós fomos, então, escolhidos e certamente seremos glorificados. Então, a gente precisa entender um pouco mais acerca deste chamado, meus irmãos. Precisamos, então, entender um pouco mais acerca, do que Paulo, quis falar quando mostrou, que aqueles privilégios estavam sobre a vida daqueles que foram chamados por Deus. Infelizmente, aqui o computador, a tela tá com algum problema. Espero que não esteja atrapalhando aí a gravação. Mas vamos lá. Vamos então, o autor se propõe, para ilustrar isso de maneira mais clara, considerar seis pontos aqui. O primeiro deles, nós precisamos fazer uma distinção sobre, o chamado. O chamado. É uma distinção sobre o chamado. Olha só, existe aquilo que nós chamamos, e as Escrituras nos mostram, que é um chamado externo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Na teologia, você vai estudar isso de maneira muito clara sobre, de fato, essa distinção. Existe dois chamados, dois tipos de chamados, como nós poderíamos falar na teologia. Existe primeiro um chamado externo, que nada mais é do que a bendita oferta da graça de Deus no Evangelho, sua pregação a pecadores, quando ele os convida a entrar e a aceitar a misericórdia. A respeito disso, nosso Salvador fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse chamado externo é insuficiente para a salvação, mas suficiente para deixar os homens sem culpa. Então, sem desculpa. Então, olha só. Quando falamos do chamado externo, nós estamos falando, imagine o pastor Cláudio, ele vai pregar
em um culto evangelístico, numa praça para, não é, centenas de pessoas, e ali ele está pregando o evangelho, ali ele está falando acerca do pecado, não é, mostrando a necessidade do arrependimento, ele está falando acerca da suficiência de Cristo para a salvação dos homens. Então, é como se, por meio da pregação, eu estivesse chamando todos aqueles ao arrependimento, não é? Então, este chamado, não é, por meio da pregação do evangelho, não é, de forma indistinta a todos os homens, não é suficiente para a salvação. O fato de eu chegar lá e falar sobre Cristo, falar, não é, sobre o pecado dos homens, falar acerca da necessidade do arrependimento, da restauração, não é suficiente para salvá-los. No entanto, é suficiente para tornar esses homens ainda mais indesculpáveis. Lá em Romanos capítulo 1, já nos mostra que por conta das obras da criação, os homens já são indesculpáveis diante de Deus, porque as obras da criação revelam o poder de Deus e a sua divindade. Então os homens deveriam dar honra e glória a Deus, mas não o fazem, por causa do seu estado e da sua natureza. Aqui, os homens vão se tornar ainda mais indesculpáveis, porque agora eles ouviram acerca do Salvador, eles ouviram acerca, não é, da necessidade de arrependimento, e então eles, não respondem a este chamado. É um chamado externo, como nós chamamos, não é, na teologia. Mas existe também, em segundo lugar, aquilo que nós chamamos, não é, de um chamado interior. E fica atento aqui a isso, porque é exatamente sobre esse chamado interior que nós entendemos aqui ser o chamado eficaz. Quando Deus maravilhosamente domina o coração e atrai a vontade, não é, deste homem a abraçar a Cristo, este é um chamado eficaz. Deus, pelo chamado externo, toca uma trombeta no ouvido. Pelo chamado interior, ele abre o coração, como fez com Lídia. É interessante esse texto lá em Atos, não é? Capítulo 16, versículo 14, que fala exatamente sobre essa certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela era temente a Deus, no sentido de que provavelmente ela era uma judia, não é? Ela escutava a palavra de Deus. Observe que ela está ouvindo ali a pregação. No entanto, diz o texto, que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, imagine Lídia ouvindo a pregação de Paulo, a semelhança de muitos, mas Deus então vai abrir o coração dela, e então ela vai ter as suas vontades, não é, totalmente transformadas, e ela então vai abraçar a Cristo, porque Deus então, não é, dominou o seu coração, porque Deus então transformou o seu coração, porque Deus então despertou ela da morte para a vida. Deus arrancou as escamas dos seus olhos. Então, é isso que nós falamos acerca de um chamado interior. Então, quando nós fazemos uma distinção sobre este chamado, e o texto vai mostrar, daqueles que foram chamados segundo o propósito. Pastor, que chamado é esse? Esse é um chamado eficaz, é um chamado interior, é um chamado onde Deus precisou ali, não é, invadir aquele coração, e vocês vão entender esse termo melhor, adentrar naquele coração, e aquele coração, então, foi aberto para estas verdades pela mão do próprio Deus. Então, essa é a primeira distinção. Então, eu e você, se fazemos parte, como dizemos e cremos, daqueles nos quais todas as coisas cooperam para o nosso bem, quer boas ou más, nós devemos entender que este chamado interior também aconteceu em nosso coração. Depois, então, nós podemos
ver e refletir um pouco sobre a nossa condição anterior ao chamado. Ou seja, antes de sermos chamados por Deus e desfrutar desses privilégios, como nós nos encontrávamos? Qual era o nosso estado? O nosso estado, irmãos, era um estado de escravidão. Existem vários textos que mostram esta realidade, mas permita-me ler aqui para vocês Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3, que diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, irmãos, por conta do pecado dos nossos pais e por conta do pecado original que se estende, então, né, a todos os homens, o homem, ele nasce em um estado de escravidão. Ele é um homem que anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, não é? Tudo que não é, poderíamos dizer assim, da parte do próprio diabo, não é? Ao conduzir as suas vidas no sentido de tentá-los e de, não é, tentar conduzir os seus caminhos, eles estão sujeitos a estas coisas. Então você pode observar aí que em relação ao mundo eles estão escravizados, em relação, não é, ao diabo eles estão escravizados, em relação à própria carne deles eles estão escravizados. Então ele está completamente escravizado. Ele não tem como, irmãos, se libertar dessa situação mediante as suas próprias forças. Então, antes do nosso chamado, antes de Deus nos chamar eficazmente e qualquer outro homem para ele, esta é a condição deste homem. Em segundo lugar, o autor fala do estado de escuridão. Efésios 5:8 diz: Pois outrora erais trevas, porém agora sou luz do Senhor, andai como filhos da luz. A ideia da escuridão, irmãos, é que nós estávamos completamente cegos às coisas espirituais. Esta cegueira, não é? Nós não podíamos, não é, contemplar o brilho do evangelho quando pregado, a menos que as escamas dos nossos olhos fossem retiradas. Nós não tínhamos esta capacidade de, por nós mesmos, não é, enxergar a luz. Por quê, pastor? Porque nós éramos trevas, nós andávamos em trevas. Paulo fala também das nossas mentes obscurecidas, não é, pelo pecado. Nós não tínhamos a capacidade de discernir entre as coisas, não é, que poderíamos fazer para a glória de Deus, das que não poderíamos. Nós não tínhamos nenhum tipo de, não é, habilidade para, não é, de fato, enxergar as coisas, não é, espirituais de maneira que pudéssemos glorificar a Deus ou até mesmo buscar a nossa salvação, como alguns entendem. Então, o nosso estado era de escravidão, o nosso estado era de escuridão, o nosso estado era um estado de impotência. Nós não tínhamos forças para resistir a uma tentação ou enfrentar uma corrupção, por exemplo. Romanos 5:6 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É interessante que existe no homem natural, não é? Não existe nele, não é, melhor assim dizendo, nenhuma capacidade, nenhuma força para resistir a uma tentação,
para enfrentar uma corrupção natural do seu coração, para dizer não ao pecado, ou para chamar a atenção de Deus, ou para buscar a sua salvação pelas suas próprias forças. Este homem é completamente impotente. O primeiro texto lá que nós lemos, de Efésios 2, é muito claro, este homem está morto, não é? Romanos 3:23 fala que os homens estão destituídos da glória de Deus. Enfim, irmãos, essa é uma teologia, não é, acerca da depravação total do homem. Então, o homem é completamente impotente. Hoje, como salvos, lavados e remidos, chamados por Cristo Jesus, nós podemos, então, resistir a uma tentação. Nós podemos dizer não ao pecado. Mas, outrora, não. Isso não era possível. Mas não apenas a impotência, mas, segundo o próprio autor, existe também obstinação. Ou seja, citando lá Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, vós o fazeis. Atos 7:51. Aqui, irmãos, ele não está querendo, à luz do contexto de Atos 7, ele não está querendo dizer que existe no homem uma possibilidade de resistir a Deus, no sentido de que Deus quer salvar aquele homem diz assim, eu não vou abrir a porta do meu coração para você, você não vai entrar aqui. Não é esse o contexto que nós vemos ali em Atos 57. Atos 7:51. O que nós vemos, na verdade, ali é falando acerca de como aqueles judeus, não é, durante tanto tempo ouviram acerca da chegada do Messias, conviveram com Jesus Cristo, não é, e ainda assim, eles o quê? Eles não receberam. É interessante, e aqui lembrando-me de uma passagem, lá em Mateus, capítulo 11, fala um pouco sobre algo que eu acho interessante falar para vocês, à luz desse texto, para você não ficar com uma pulga aí atrás da orelha e achando que não é possível algum tipo de resistência. Lá em Mateus 11, a partir do versículo 25, diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Senhor Jesus, ele está dando graças ao Pai, porque cabe ao Pai, então, e aí você se lembra que nós éramos escuridão lá atrás, trevas, cabe ao Pai revelar ou não. E ele está dizendo, Pai, que bom que o Senhor agiu desta forma, que bom que o Senhor está procedendo desta maneira, então nós só podemos conhecer a Ele se Ele se der a revelar a gente. Então, isso mostra muito bem essa ideia, não é, acerca de como o nosso Senhor Jesus, ele age no coração dos homens. Então, aqui nós estamos falando acerca desse estado de impotência, não é, que nós andávamos. Mas também andávamos no estado de poluição e aquilo que ele chama também de um estado de condenação. Não é? Poluição, ele cita aquele texto de Ezequiel 16, que nós lemos na última aula, não é? Onde a figura ali do Deus de Israel passando pelo caminho e olha para o lado e vê o povo de Israel ali, não é, representado naquela pessoa, não é, ali morrendo em seu sangue, não é? E então esta ideia, algumas traduções falam acerca, eu vi você poluído em seu sangue. E então, pegando essas traduções mais antigas, não é, o autor então tratou essa ideia de poluição. Ou seja, a mente inventa apenas pensamentos terrenos e o coração é a forja do diabo, onde voam as faíscas da luxúria.
Eu achei interessantíssimo isso, porque é exatamente assim que de fato é o coração deste homem, não é? Que não foi chamado por Deus. Antes de sermos chamados por Deus, nós não tínhamos a capacidade de ter pensamentos que de fato glorificassem a Deus. Pensamentos, não é, que rendessem glória a Ele. Assim como o nosso coração, não é, forjava as coisas deste mundo, os seus prazeres, os seus deleites, enfim. Mas agora não. Agora isso foi transformado. Mas antes era assim que nós andávamos. E um estado de condenação. Nós vimos lá, irmãos, então, que em Efésios 2 que nós lemos, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Quem está debaixo da ira de Deus está condenado. João 3,36 diz algo interessante. Olha, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, meus queridos irmãos, nós observamos que existe aqueles que vão permanecer debaixo da ira de Deus. São esses que se mantêm rebelde contra o Filho. Aqueles que desde Romanos, né, de Romanos capítulo 1, não é, que fala que eles deveriam dar glória a Deus e não dão, e por isso Deus os lançou em suas paixões, e eles estão num estado de total rebeldia contra Deus. Eles estão nesta condição, eles permanecem nisso, e eles só vão poder, de fato, não é, sair desta condição se houver um chamado da parte de Deus em seus corações. Então nós nascemos sobre uma maldição, a ira de Deus permanece sobre nós. Essa é a nossa condição diante de Deus. É Ele quem nos liberta da miséria na qual estávamos envolvidos anteriormente. Então, irmãos, quando nós estamos falando acerca daqueles que foram chamados por Deus e que desfrutam de todos aqueles privilégios, nós precisamos, então, entender não somente a distinção do chamado que estamos falando, mas entender a nossa condição anterior a esse chamado. Porque vai tornar todo este processo muito mais belo e vai tornar toda esta nossa vida, não é, vai desafiar ainda mais a nossa vida a viver uma vida para a glória de Deus, quando nós nos lembramos da nossa condição anterior a este chamado de Deus. Então, em terceiro lugar, ele vai falar sobre os meios do nosso chamado eficaz. Como é que Deus, então, chama esses homens, desperta esses homens, não é, da morte para a vida? Como é que Deus vai falar a esses corações que estão caídos e mortos? Enfim, tem pessoas que pensam, não é, que precisa de algo assim extremamente miraculoso, no sentido de arrebatamentos, revelações. Se Deus fizer algo assim, que para nós é extremamente poderoso, então assim nós seremos salvos. Não é? Tem gente que está esperando realmente um anjo, não é? Quem sabe descer do céu, aparecer na sua casa, para poder, não é, então, render-se ao Senhor Jesus. Mas não é assim, irmãos. Não é assim que Deus age. Deus, ele age, um dos meios que nós, reformados, defendemos com veemência, é por meio da sua palavra. Porque, biblicamente, irmãos, a palavra de Deus nos mostra, e lá em Hebreus 12, 25 nos mostra, que quando a palavra de Deus é pregada, é exposta, é como se fosse, de fato, a voz de Deus. Então aqui nós estamos falando do ministério da palavra. Quando a palavra, não é, chama do pecado, é como se nós estivéssemos ouvindo, então, a voz de Deus.
Por isso, não é que eu procuro zelar tanto pela exposição da palavra. Enquanto nós vemos aí, não é, muitas igrejas que desprezam isso e investem em outras áreas, não é, até pecaminosas, é a palavra de Deus que vai ser, então, esse instrumento usado por ele para, não é, chamar os pecadores para Cristo. Eu não estou querendo dizer que o louvor não é importante, eu não estou querendo dizer, não é, que a distribuição de literatura não é importante, eu não estou querendo dizer que... O que eu estou querendo mostrar para vocês é que Deus, de maneira ordinária, ele vai chamar os pecadores ao arrependimento por meio da sua palavra. Por isso nós precisamos zelar pela pregação da palavra de Deus, porque este é um instrumento de Deus para, né, chamar esses pecadores do estado que eles estão para a vida. Mas, irmãos, imagine que eu prepare o melhor sermão da minha vida e pregue, não é, para uma multidão de pessoas, e longe do seu pastor, não é, almejar tais coisas. Mas imaginemos que aquele sermão está sendo pregado. E aí? Se eu abrir a minha palavra, minha Bíblia, que é a palavra de Deus, vocês entenderam, e começar a ler ela, não é? As pessoas não vão sendo convertidas na mesma hora? Não, irmãos. A ideia é que esta palavra em si mesma, entendem o que eu estou dizendo, ela não tem esta capacidade. Entenda, se essa palavra, a palavra de Deus, por si mesma, fosse converter os pecadores, só ela como instrumento, não é? À medida que nós fôssemos pregando, o povo ia se convertendo. Mas existe então aqui, além da palavra, existe o que o autor chama, não é, do Espírito de Deus. Isso é muito claro dentro da teologia reformada. Nós entendemos, irmãos, que a palavra, não é, ela é o que o autor chama aqui, é a causa instrumental da nossa conversão. O Espírito é a causa eficiente da nossa conversão. Ou seja, os ministros de Deus são apenas os tubos e órgãos, não é, que soam, não é? É o Espírito soprando neles que efetivamente muda o coração. E aí o texto lá que fala acerca de Pedro, que quando Pedro estava pregando, o Espírito então caiu sobre aqueles homens que ouviam a palavra. Então, à medida que nós estamos pregando a palavra de Deus, usando esse instrumento da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele age de maneira eficaz, chamando pecadores ao arrependimento da maneira como ele quer. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vai ao coração destes homens e, de acordo com a vontade e o querer, não é, ele desperta esses homens, não é, do estado em que eles se encontram. Então, quais são os meios, pastor? Não é? Aqui o autor trata, não é, da palavra de Deus, que é o meio ordinário como Deus chama os pecadores ao arrependimento, e por meio dessa instrumentalidade, o Espírito de Deus, que então vai de maneira eficaz transformar o coração dos homens pecadores. Em quarto lugar, qual o método usado no chamado eficaz? Nós vimos, por exemplo, anteriormente os meios. Sim, mas pastor, e quais são os métodos? Eu vou ler para vocês aqui e falar também um pouco da minha experiência. Não, o Senhor não chama eficazmente de uma maneira específica, não é? Ou usa a mesma ordem com todos. Ou seja, a maneira como Deus lhe chamou, a sua experiência, não é, como Deus lhe chamou, não é necessariamente igual a que eu tive. Olha o que o autor diz.
Ele vinha às vezes em voz baixa e calma. Os que tiveram pais piedosos e sentaram-se sobre o sol quente da educação religiosa, muitas vezes não sabem como ou quando foram chamados. O Senhor secretamente e gradualmente instilou graça em seus corações, enquanto o orvalho cai despercebido. Eles sabem pelos efeitos celestes que são chamados, mas o tempo ou a maneira, esse eles não sabem. O ponteiro se move no relógio, mas eles não percebem quando se move. Ou seja, irmãos, tem pessoas que você vai conversar com elas, e eu sou uma dessas, que você vai dizer assim, pastor, quando aconteceu a sua conversão? Quando foi que você se converteu? Irmãos, eu sou um desses, a quem ele veio com a voz baixa e calma. Eu nasci em um lar onde a minha mãe, não é? Hoje meu pai, graças a Deus, também já é um servo do Senhor, mas a minha mãe era uma mãe piedosa, minha avó também era, meu bisavô. Isso foi passando então aí para os filhos, para os netos, no sentido de que a gente estava sempre ouvindo a palavra de Deus, estávamos sempre sendo educados na palavra de Deus, sendo desafiados a orar, nós íamos para a igreja. Então, é como se gradualmente Deus fosse ali em meu coração, não é? Manifestando a sua graça e o seu poder. Então, a sensação, falo por mim, não é? É que, na verdade, eu sempre pertencia ao Senhor. Então, se você perguntar assim, pastor, qual foi o momento específico? Houve na minha vida vários momentos onde eu participei de um culto, de um encontro de jovens, onde eu estava sozinho no meu quarto, onde eu estava dirigindo o carro, onde senti um enorme quebrantamento, um senso de pecado, de perdão, de se render aos pés do Senhor. Eu tive, sim, esses meus momentos. Mas, sabe aquele negócio assim, pastor, onde foi o primeiro? Como foi que aconteceu? Assim, aquele momento mesmo que Deus transformou. Não, isso é como se, de fato, eu sempre pertencia ao Senhor e desde criança, então, eu me sinto como parte desse povo. Mas não são todos assim. Por isso que o autor vai dizer, assim Deus lida com alguns. Outros são pecadores mais obstinados e complicados. E Deus chega até eles com um vento forte. Ele não está querendo dizer aqui, irmãos, que existem, não é? Por exemplo, eu nasci em um lar cristão, que a minha natureza era menos corrompida do que o que não nasceu num lar cristão. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que existem pessoas que vão de fato viver uma vida, não é, no pecado, nos prazeres, uma vida realmente obstinada diante de Deus. E Deus então vai precisar pegar esses seus eleitos de maneira mais forte. Diz o autor que ele usa mais fatias da lei para partir seus corações. Ele os humilha profundamente, ele os humilha profundamente e mostra para eles, não é, como são condenados sem Cristo. Depois de ter arado o terreno baldio de seus corações por humilhação, ele semeia a semente do consolo, ele apresenta Cristo e a misericórdia a eles e atrai as suas vontades. Ele apenas, não apenas para aceitar a Cristo, mas apaixonadamente para desejar e fielmente descansar sobre ele. Assim operou sobre Paulo e o chamou de perseguidor, não é? E o chamou de perseguidor para pregador. Essa ligação, não é, na verdade, que é esse chamado, desculpa aí a tradução, embora seja mais visível que a outra, ainda não é mais real. O método de Deus em chamar pecadores pode variar, mas o efeito ainda é o mesmo. Ou seja, tem pessoas que Deus vai realmente humilhar, Deus vai, sabe, tratar com esses corações e vão passar por situações difíceis,
mas Deus vai estar humilhando, mas depois Deus vai lançar a semente nesses corações, Deus vai atrair as suas vontades, Deus vai transformar, e por isso que a gente ouve aí testemunhos de pessoas que eram, não é? Não, eu matei não sei quantas pessoas, eu era um traficante, não sei o que lá, eu era um adúltero, eu era um alcoólatra, eu era isso, eu era aquilo, papapá, ladrão, escambau, e de repente esse homem hoje é um grande servo de Deus. E aí quando você vai ver, não é, talvez eles tenham uma história parecida com essa, como Deus foi trabalhando nos seus corações, até eles, não é, chegarem aonde eles estão. Um exemplo que o autor trouxe é de Paulo. Paulo era um perseguidor, mas Deus foi lá, não é? Tratou aquele coração e ele hoje não é? Foi um grande pregador. E interessante, eu quero que você não passe despercebido isso, não é que, e é uma coisa que a gente vê muito nas igrejas, se eu trouxer aqui para a igreja, vamos ver o testemunho do cara que era o ex-marginal, o ex-tal, o ex-coisa e tal, um cara que se prostituía, adulterava, matava, tem 30 balas no corpo, projeto na cabeça, e o povo se reúne para ouvir esse camarada, o testemunho dele. Como se esse testemunho fosse mais real e significativo do que, por exemplo, o meu testemunho. De alguém que nunca bebeu, de alguém que nunca fumou, de um camarada que casou virgem, não é? E tantas outras coisas. Então, parece que não é tão impactante e real. Mas não é isso que o texto, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Os dois são verdadeiros, não é? Sendo que, por um ser mais visível, não é? À luz do que se vivia para o que se está vivendo, não é? As pessoas talvez se encantem mais com um do que por outro. Mas o efeito é o mesmo. Então, no que diz respeito ao método usado por Deus, eles podem variar, mas quando Deus chama, aquele camarada, de fato, tem a sua vida transformada. Então, irmãos, estamos caminhando aqui para o final. O autor fala sobre as propriedades deste chamado eficaz. E eu quero falar rapidamente sobre esses pontos, não é, que o autor trata. Por exemplo, ele vai mostrar que esse chamado é um chamado doce, não é? Ele cita, inclusive, não é, a ideia de que Deus, ele quando chama esta pessoa, ele, na verdade, está seduzindo esta pessoa. Ele não força, não é? É interessante porque Deus não viola a vontade daquele homem. É interessante que a vontade não é tirada, mas, segundo o autor, a teimosia é conquistada. E aí ele cita o Salmo 110:3. O seu povo estará disposto no dia do seu poder. É interessante porque quando a gente fala, por exemplo, acerca de um dos pontos da teologia reformada, os famosos 5 pontos do calvinismo, você certamente já estudou sobre isso, as pessoas falam sobre a graça irresistível, não é? E eu confesso a vocês que logo no início, quando eu comecei a estudar também essas verdades bíblicas, eu pegava o exemplo lá de Paulo, sabe? Dizia, veja aí, que as pessoas dizem, não, a gente tem que abrir a porta do coração. Eu digo, veja o que Deus fez com Paulo na estrada de Damasco, né? Deus foi o pé na porta ali, entrou naquele coração e transformou a vida dele. A graça do Senhor é irresistível, é assim mesmo. Por mais que seja fervoroso esse discurso, a gente não pode perder de vista o seguinte: Deus, ele transforma a vontade daquele homem. Então, por exemplo, não é o homem dizendo assim, não, eu não quero ser salvo, eu não quero. E Deus vai lá e diz, você vai ser e salva. Não é assim. A ideia é que aquele homem eu não quero. E Deus toca naquele coração e aquele homem, então, agora diz, espera aí. Não, eu quero. E aí ele abraça o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, é que o autor vai dizer que esse chamado é um chamado muito doce, porque ele
não vai violar as nossas vontades, não é? Violar nossa vontade, mas, segundo o autor, ele conquista a nossa teimosia. Então, graciosamente nos chama. Mas esse chamado também é um chamado santo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos chamou com um chamado santo. É a ideia, irmãos, de que nós fomos separados por Deus. Assim como aqueles utensílios no Antigo Testamento eram separados por Deus para um serviço específico para o Senhor, agora nós fomos separados. Nós fomos separados da maldição do pecado, nós fomos consagrados, não é, a Deus. Então o nosso chamado é um chamado santo. Por quê? Porque o Deus Santo nos tornou santos para uma vida santa. É um chamado também irresistível, irmãos. Deus, ele quando chama o homem por sua graça, ele não pode deixar de vir a ele, não é? E não é, lembremos do próprio Paulo, não é? Um homem tão obstinado em perseguir a igreja do Senhor, mas quando Deus quer trabalhar no coração do homem, Deus vai lá e trabalha, e de fato não é, isso é irresistível. Lá em Romanos 9:19 surge a pergunta: quem resistiu à vontade dele? Ou seja, naquele contexto, quem é que é capaz de resistir à vontade de Deus quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar? Quem é tão poderoso e suficiente como Deus para dizer: Deus, eu não quero. Deus, aqui você não entra. Deus, aqui você não faz. Deus, aqui você não tem poder para isso. Não. Também o autor chama de um alto chamado, não é? A ideia, queridos irmãos, é que este chamado da parte de Deus, não é? É um chamado muito precioso. Esse alto aqui é alto, poderíamos talvez ter traduzido como algo soberano, algo, não é, grandioso. Essa é a ideia que o autor está tentando tratar aqui, porque nós fomos chamados e desfrutamos de grandes e altos privilégios. Nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, de fato, é um chamado muito grandioso, grandioso. Esse chamado também é muito gracioso, gracioso. Por quê, irmãos? Porque nós vimos a nossa condição, a condição que nós andávamos, não é? Então, assim, o que é que Deus viu em nós? Algo deu errado. O que é que nós vimos em nós? Estou lendo aqui as minhas anotações e o Google está falando aqui no celular. Então, o que é que Deus viu em nós? Ele estava passando, nos viu caído, mortos, primeiro se debatendo no sangue, depois morto ali. O que é que Deus fez? Viva! Então é algo muito gracioso. Lá em 1 Coríntios 1:26, diz que não são chamados muitos nobres, no sentido de que não são chamados pessoas, não é, que de fato se sentem, não é, como eu posso dizer, que se sentem suficientes, não é, no que diz respeito à sua salvação, mas são aqueles que realmente se humilham, aqueles a quem Deus, não é, despertou esses corações para reconhecer o seu estado, não é, e poder. Então, enfim, é graça, irmãos. Esse é um chamado muito gracioso. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus. É um chamado glorioso também, irmãos, não é? Lá em 1 Pedro 5:10 diz que em sua bondade Deus chamou você para a sua glória eterna. Ou seja, é um chamado, não é, que é glorioso pela sua grandeza e beleza em nossas vidas, mas é um chamado que, segundo o autor, não é como se um homem fosse chamado para sair da prisão e se sentar num trono. É algo assim tão glorioso, irmãos, que a gente não tem explicação. Não é? E é esse o chamado da parte de Deus em nossas vidas. É como se um homem fosse chamado para sair da prisão, para se assentar no trono. Não é? Que coisa gloriosa. É um chamado raro,
Porque a própria palavra de Deus diz em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas que poucos, não é, são escolhidos. Então, de fato, é a ideia de que Deus separou um povo para ele, Deus vai chamar este povo, vai despertar esse povo para a fé nele. Então, é raro no sentido de ser algo muito precioso, realmente. Algo que não é para todo mundo, não é para todo mundo, mas apenas para o seu povo. E é um chamado imutável, não é? Diz o texto lá em Romanos 11:29, que os dons e o chamado gracioso de Deus são irrevogáveis. Ou seja, queridos irmãos, se os dons e o chamado gracioso de Deus é irrevogável, isso significa que aqueles a quem ele predestinou, Romanos 8:30, estes serão chamados e serão justificados e serão glorificados. Ou seja, aqueles a quem Deus escolheu, os planos de Deus para esta vida, não é? Tudo que Deus estabeleceu sobre esta vida e sobre a vida dos seus filhos, Deus há de cumprir. Deus não pode, eu pensei em salvar Cláudio, eu estava querendo salvar Cláudio, mas eu acho que eu não vou chamar ele mais não, sabe, ele está muito arredio, não, vou deixar ele morrer mesmo e que ele vá para o inferno. Não, é um chamado imutável, meus irmãos. E por último, aqui concluímos, não é que o fim do nosso chamado, ou seja, qual o grande propósito, o fim desse nosso chamado aqui? Nós fomos chamados, nós estávamos nas trevas, agora nós vivemos e tal. E qual é o grande propósito disso, o fim de tudo isso? É a glória de Deus, irmãos. É a glória de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, eu não sei se eu tenho tempo para tudo isso, mas se você abrir lá em Efésios, capítulo 1, você vai ver, por exemplo, dos versos 1 e 2, existe ali as saudações da parte do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. E a partir do versículo 3, ele passa a falar sobre exatamente a doutrina da graça de Deus, não é? Como Deus salva o seu povo de maneira tão graciosa por meio de Cristo. Então, a partir do versículo 3, ele começa bendizendo o nome de Deus, o nosso Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente o amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Você observa que ele está falando do amor de Deus lá na eternidade. Ele nos amou, nos escolheu, nos predestinou. Mas então ele concede Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ele continua destrinchando, e então ele chega no versículo 11 e 12, diz que nós fomos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, a graça de Deus invade o coração dos homens, daqueles que foram predestinados e escolhidos. Eles são transformados e agora eles são movidos como povo de Deus para adorar o Deus que fez toda esta obra grandiosa que Paulo estava relatando em seus corações. Podemos lá no capítulo 2 também ver que Paulo vai falar, não é? Me permita também, rapidamente. Paulo também vai falar no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e Deus nos deu vida em Cristo, pela graça nós somos salvos, que isso é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. E ele diz então, não é, que Jesus, nós fomos criados em Jesus para as boas obras, nas quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. A ideia de que agora nós podemos andar nas boas obras
que Deus preparou para aqueles a quem Ele chamou, aqueles que foram justificados, regenerados. Agora esses podem viver as boas obras e devem viver uma vida para louvor e adoração a Deus. Então, um homem, antes da sua conversão, antes de ser chamado eficazmente pelo Espírito Santo de Deus, esse homem desonrava a Deus. Esse homem desonrava a Deus e isso já ficou muito claro. Mas existem aqueles que são alcançados pela graça. E como joias retiradas do lixo, esses são efetivamente chamados para que possam exaltar o nome de Deus no mundo. Se por um lado os homens estão no seu estado natural desonrando a Deus, existem aqueles que vão ser alcançados, que vão ser retirados de maneira muito preciosa de onde eles estão. Deus vai trazer vida a esses corações e agora eles podem viver uma vida para a glória de Deus. O Senhor terá em todas as épocas alguns que irão se opor, às corrupções dos tempos, alguns que vão dar testemunhos de suas verdades e converterão, entre aspas, no sentido de que vão anunciar a palavra, aos pecadores, dos seus erros e dos seus caminhos. Então, irmãos, nós somos chamados por Deus. Existem os privilégios, sim, que nós estamos vendo e refletindo, mas nós somos chamados por Deus a fim de glorificar a Deus. Então, a nossa vida, à luz de tamanha obra de Cristo, à luz do tamanho chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas, é uma obra que nos desafia, queridos irmãos, a viver uma vida para a glória dele. Nós estávamos mortos e hoje temos vida. Então, esta vida deve ser vivida para quem? Deve ser vivida para aquele que nos chamou e nos resgatou. Então, hoje nós falamos acerca do chamado eficaz. Por quê, pastor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, hoje nós entendemos um pouco melhor acerca do chamado eficaz. Fizemos as suas distinções, falamos sobre os seus métodos, propriedades. Nós enfatizamos muitos aspectos acerca do chamado eficaz. E nas próximas 2 aulas, nós continuaremos com a graça de Deus, entendendo um pouco mais acerca daqueles que foram chamados segundo um propósito de Deus e que por isso podem descansar os seus corações na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o autor ele traz esta palavra e aqui eu concluo, Ele diz assim, olha, quão miserável e condenável será a sua condição se a morte o chamar antes que o Espírito o chame. Eu não quero que você leia esta frase do aspecto de vista teológico, da impossibilidade, de que se Deus escolheu alguém, certamente ele vai ser chamado, não existe essa possibilidade. Não, o que eu quero que você entenda aqui, à luz de tudo que nós estamos falando, é que o homem, e aqui aplicando ao nosso estudo, ele está numa condição terrível. E se este homem morrer sem Cristo, ele está de fato numa condição de extrema dor, um estado terrível para o resto das suas vidas, no que diz respeito à sua eternidade. Então, ele está falando isso para mostrar para mim e para você como nós somos privilegiados. Porque olha quem nós éramos. E nós ainda estamos aqui, vivos. E fomos chamados pelo Espírito. Que privilégio é não somente saber que todas as coisas, boas ou más, estão cooperando para o nosso bem, mas o privilégio de ter sido chamado por Deus, pertencer a Ele e poder viver esta vida para a glória de Deus. Por isso, meu querido e amado irmão,
por trás, não é, dos ensinos sobre todo esse contexto que estamos vivenciando, de aprender a descansar na soberania de Deus, a descansar no seu cuidado, à luz de Romanos 8, 28, nós estamos sendo desafiados em muitas outras áreas. Estamos, de fato, não é, pegando Romanos 8, 28 e destrinchando ao máximo, aplicando em muitas áreas da nossa vida, com um desejo, não é, de que realmente, não é, haja frutos em meio a tudo isso que nós estamos estudando. Então é isso, querido irmão. Eu queria, não é, estar orando pela sua vida, pedindo que Deus pudesse estar aplicando estas verdades aos nossos corações, né? E pedindo a sua participação, se você puder, né, colocar uma mensagem lá no grupo da igreja, não é, sobre algo que Deus falou ao seu coração nesse estudo, não é, vai ser muito significativo, porque você tem a possibilidade também de abençoar outras vidas, não é, por meio disso que nós estamos estudando. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por este tempo. Quero te louvar, Senhor, por este momento tão especial que podemos desfrutar em tua presença. Ó Deus, que o Senhor fale ao coração desses teus filhos com poder e graça. Que esta palavra, ó Deus, não volte vazia. Ó Deus, que a despeito de todas as dificuldades, de todas as limitações, possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, Pai amado, e refletir acerca de como somos de fato privilegiados de sermos chamados pelo Senhor segundo o seu propósito, e ao mesmo tempo desafiados, Pai, não somente a descansar no Senhor e nos teus cuidados, mas desafiados a viver uma vida para a tua glória, Senhor. É assim que eu te oro e agradeço pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão, pela sua participação. Esses irmãos são da nossa igreja, irmãos que nos visitam. Ó Deus, que o Senhor fale aos seus corações com poder e graça. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que Deus te abençoe ricamente, com a graça do nosso bom Deus. Não é? No próximo domingo nós estaremos juntos. Aqueles irmãos que vão estar participando do culto, não é? Fiquem atentos aí às orientações do conselho. O nosso desejo é que, à medida que, não é, o desejo e a disponibilidade dos irmãos forem aumentando no que diz respeito ao culto presencial, a gente vai, de fato, não é, estar realizando, não é, 2 cultos, se assim Deus permitir, pela manhã e pela noite. Mas não é ainda no próximo final de semana, a demanda ainda não exige, não é, isso, mas é algo que o conselho vai estar analisando e, se Deus quiser, estaremos colocando em prática aí o quanto antes, tá bom? O nosso retorno está sendo gradual e, aos poucos, nós vamos também estar levando não somente a reunião de oração, como esses estudos também para o templo, não é? E ali podemos nos reunir, mas tudo no tempo do Senhor. Deus te abençoe, querido. Fica com Deus. Um grande abraço e louva a Deus pela sua vida e pela sua participação. Também, não é, uma palavra especial para os nossos diáconos. Não é? Hoje é o dia do diácono. Celebramos isso na Igreja Presbiteriana do Brasil e louva a Deus pela vida de cada um dos nossos queridos diáconos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês são uma bênção à vida da nossa igreja, são uma bênção também na minha vida, no meu ministério. E louvo a Deus de coração pela vida de cada um de vocês, pela amizade, os abençoando e usando a vida de vocês de maneira tremenda, como já tem usado, para a glória de Deus. Fica na paz, queridos. Um grande abraço a todos.